10. O Ecur. A Grande Pirâmide em Gizé, o Ecur, é um receptor natural de energias. Inclusive sem as melhoras da tecnologia pleiadense, qualquer pirâmide recolhe e amplifica as frequências circundantes, de modo que a ira e o ódio que geraram nossas guerras se amplificaram com a presença do Ecur. Como consequência do ódio que sentíamos pelos nossos, a atmosfera da Terra se voltou pesada e se obscureceu. Esta nova densidade, na frequência baixa, estava penetrando dentro de cada coisa vivente sobre a Terra e a estava alterando. Em meio de sua sabedoria, Ninhursag se deu conta do que estava acontecendo, mas o resto de nós não o notou. Seus cientistas contemporâneos entendem o campo magnético que rodeia a todos os corpos astrais, que se conhece como a magnetosfera. À medida que a magnetosfera rodeia a todo o planeta, é atraída para as regiões polares na Terra onde se concentra. Eles também estão conscientes de que a magnetosfera protege a Terra dos ventos reveses, que estão compostos de partículas de plasma de elevada energia que viajam a 200 milhas por segundo. Estes ventos reveses literalmente bombardeariam o planeta se não fora pelo campo magnético circundante que desvia os ventos reveses de plasma. O plasma é o material mais abundante em sua galáxia e, por conseguinte, uma fonte de energia apetecível. As pirâmides continham uma tecnologia nossa atualmente desconhecida para vocês que permitia acesso ao plasma dentro dos ventos reveses. Daí se tirava a energia. As pirâmides se colocaram estrategicamente ao redor do planeta e se usavam como receptores de plasma. O Ecur era o receptor de energia maior na Terra. Todas nossas naves espaciais estão dotadas de receptores similares de menor escala. É óbvio, todos os planetas que os pleiadenses colonizaram têm pirâmides para receber energia de plasma. O Ecur foi desenhado para conectar o plasma dos ventos reveses com o campo magnético que há no centro da Terra. Este plasma de alta energia se canalizava como um funil pelo eixo vertical da pirâmide, enquanto que o magnetismo do centro da Terra era dirigido para cima pelo mesmo eixo. Ambos eram concentrados em uma trajetória coerente intensa, similar ao que seus cientistas conseguiram fazer com a luz na tecnologia laser. Milhares das que nós chamamos pedras cantantes recebem e conduzem esta energia. Há fragmentos enormes de âmbar, rubi e safira, cristais altos de citrina, esmeralda e água marinha estão em uma ordem harmônica com a ametista, o diamante e o quartzo. Muitas das pedras seriam desconhecidas para vocês, como por exemplo o zupi, que se recolhe no sistema solar pleiadense. As pedras cantantes colocam-se de uma maneira consecutiva em uma espiral em todo o centro do Ecur. No centro da espiral há um cristal azul monolítico. O ápice do cristal se alinha perfeitamente com a ponta da marquise da pirâmide para que haja uma amplificação de energia magnífica. As pedras cantantes são um espetáculo digno de presenciar. Quando o plasma entra pela parte superior do Ecur e o magnetismo entra da Terra, encontram-se no cristal azul que está no centro. As duas energias se unem, redemoinham em meio de um vórtice de poder extremamente capitalista em forma de torés, uma forma geométrica que se parece com uma rosca de pão. Quando o toré se forma, as duas energias se convertem em uma bela união de forças em forma de espiral. O torés de fluxo magnético em consequência fica em movimento com um anel que volteia sobre si mesmo para dentro e outro para fora. Nesta forma criamos um movimento perpétuo. A beleza desta tecnologia não é algo incomum para nós. As formas que nós os pleiadenses usamos devem estar em harmonia com seu propósito, por isso, a função nunca é maior que a forma. Algo deve refletir-se e ser igual a outra ou se diminui o poder. Nossa espaçonave e nossa cidade são da beleza e elegância mais perfeitas. Estou consciente de que há um debate quanto a se a cobertura exterior do Ecur era de branco alabastro ou turquesa. Era de ambos. Em um lapso de 300 mil anos experimentamos com diferentes coberturas para ver qual gerava mais poder, mas a marquise sempre foi de ouro, pois este é um magnífico condutor. Depois de assinados os acordos de paz, autorizou-se a Ninurta para que desmontasse todos os sistemas bélicos do Ecur, deixando somente suficiente poder para controlar os climas e uns quantos instrumentos de comunicação. Eu o segui para a Grande Pirâmide.
Quando Ninurta desmontou as pedras cantantes, eu lhe pedi umas quantas esmeraldas. Ele se negou, indicando de uma forma santarrã que todas as pedras deviam ser transferidas ao novo centro de poder em Heliópolis, o domínio de Enlil. Ninurta, que sempre era rígido e inflexível, perseguia meu pai e Nanara a todas as partes. Ambos eram filhos de Enlil, mas meu pai é tão encantador e bom moço, tão logicamente dotado que era evidente que entre os dois Enlil preferia meu pai. Ninurta somente podia esperar cumprir com seus deveres direito para ganhar a aprovação de Enlil. Por isso Ninurta era muito minucioso, muito aborrecido. O dever e a integridade são qualidades maravilhosas, mas Ninurta não tinha senso de humor. Enlil é estrito em sua fidelidade à autoridade nibiruense, uma vez que tinha promulgado uma lei na terra, seguia ao pé da letra. Seu irmão Enki é mais flexível, mais criativo. Geralmente Enlil tomava partido por Nibiru, enquanto que Enki sentia um amor profundo pela terra e os Lulus e frequentemente lutava pelo melhoramento da humanidade. Como parte do acordo de paz, Enki fez certas exigências em favor dos Lulus que tinham sido muito prejudicados por nossa guerra. Destruíram-se muitas cidades e os Lulus morreram em grandes quantidades. Enki exigiu que se restaurassem as cidades que tinham ficado em ruínas e que se construíssem novas. Queria dar aos Lulus a possibilidade de ser mais que trabalhadores escravos, portanto se decretaram leis que lhes davam a oportunidade de escolher trabalho apoiado em seus talentos. Lhes proporcionou uma extensa variedade de ocupações mais produtivas em suas estruturas sociais. Como consequência da devastação da guerra, limitou-se o poder dos filhos de Enki. Marduk se enfureceu quando se inteirou de que a seu meio-irmão Ningisida tinha sido outorgado Gizé e o controle sobre o Egito. Ningisida era considerado neutro na divisão familiar porque é filho de Enki, mas sua mãe, Ereshkigal, é a neta de Enlil. Marduk cobiçava todo o Egito, ele queria o mundo inteiro. A Ninurta deu o controle da nova capital da Suméria, Kis, o que lhe deu ainda mais poder e enfureceu mais a Marduk. Ele queria Kis e o domínio da Suméria, assim como sua cidade favorita, Babilônia. Todos amávamos Babilônia, era tão formosa naqueles dias e seus famosos jardins eram um marco para muitos de nossos festivais mais famosos. O povo de Babilônia me chamava a estar, e em minha honra construíram um formoso portão de pedra coberto de ouro e lápis-lazuli. Se viajarem lá hoje, na cidade velha poderão ver vestígios dos templos que construímos para nós, de Marduk tinham arrebatado a maioria dos domínios que desejava. Refletindo sobre suas perdas, decidiu tomar uma atitude em segredo e inventou um plano para utilizar os Lulus contra os outros deuses. Seguindo um programa de austeridade, disciplinas de concentração intensas, Marduk ativou sua vontade de cobra. Por meio de cristais e raios de frequência colocou formas de pensamento nas mentes receptivas dos Lulus. Sua magia teve muito êxito. Pela primeira vez os Lulus pensaram que poderiam ser iguais a nós. Despertaram na noite com uma visão, uma torre enorme que chegava até o céu e o conhecimento de como construí-la. Parecia como se os Lulus chegassem de todas as partes da terra enquanto se reuniam nas planícies nos subúrbios da Babilônia. Começaram a construir uma torre que chegasse até o céu onde poderiam exigir igualdade de parte dos deuses. Um pouco muito perigoso. Marduk deve ter pensado que mais tarde poderia tirar essa tolice de seus cérebros. O deus Marduk dá, e o deus Marduk tira. Nessa época, os Lulus somente falavam em uma linguagem muito simples. Os conceitos complexos não se encontravam em seu idioma porque seu vocabulário estava restringido às palavras que necessitavam para executar trabalhos manuais ou obedecer ordens. Mas ainda possuíam restos de suas habilidades telepáticas originais da época em que ainda estavam em harmonia com os animais da Terra. Essas habilidades telepáticas estavam funcionando a pleno vapor quando de uma forma misteriosa começaram a reunir-se para construir sua torre até o céu. Quando Enlil se deu conta de que os Lulus estavam fazendo, apressou-se ao lugar, caminhou entre eles e os admoestou para que suspendessem o projeto. Disse-lhes que este ato era algo contra a vontade de seus criadores e que deveriam deter-se ou do contrário seriam castigados. Para surpresa do Enlil fizeram caso omisso de suas palavras. Era como se nunca o tivessem visto. Enlil se deprimiu.
Somente um Deus poderia produzir esta magia e o único que ele se imaginava que poderia fazê-lo era o desprezado filho de Enki, Marduk. Enlil sabia que teria que tomar medidas drásticas e gerar um campo energético mais forte que o de Marduk.